Olá, psicanalista, tudo bem? Se você está assistindo essa aula, é porque você deseja aprofundar na clínica infantil e também você deseja aprofundar na clínica do luto. Eu quero começar dizendo algo muito sério. Essas duas áreas, elas não são complementares, elas são estruturais, né? O que significa isso? Que quem compreende profundamente a infância entende a formação do sujeito. Quem compreende profundamente o luto entende a reorganização do sujeito diante uma perda. Então, a psicanálise ela trabalha exatamente nesses dois eixos, a constituição do sujeito e a ruptura. Então, nós teremos ao longo dessa aula, nessa introdução, nós teremos duas partes, tá bom? A primeira sobre a psicanálise infantil e a segunda nós falaremos sobre a psicanálise do luto. Vamos juntas? Bora? Vamos aprender e vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o que significa qual é o trabalho, como que realiza o manejo dentro de cada uma dessas estruturas. A psicanálise, ela nasce, com Freud, correto? Quando ele demonstra que existe uma realidade psíquica inconsciente que determina o quê? O comportamento humano. Mas Freud também, ele nos ensina algo fundamental, que o sujeito, ele não nasce sujeito, ele se constitui sujeito. E essa formação, é a formação do aparelho psíquico, para a formação desse sujeito, a constituição desse sujeito, depende de narcisismo primário, constituição do eu, relação com o objeto, entrada na linguagem, experiência de frustração. No início da vida, o bebê, ele vive numa condição de dependência absoluta. Ele não distingue entre dentro e fora. Ele não distingue entre o eu e o objeto. A primeira experiência, estruturante é a experiência de frustração. Quando? Quando a necessidade encontra resposta. E aí cria-se uma marca psíquica. Quando não encontra, vai acontecer o quê? Vai surgir a tensão. Então, é dessa oscilação entre o quê, Carla? Entre satisfação e entre frustração que o psiquismo ele começa a se organizar. Então, vamos lá. Se o ambiente ele é suficientemente bom, o eu ele se fortalece. Mas se o ambiente, se há falhas intensas, repetitivas ou frustrantes, intrusivas, o psiquismo ele pode organizar defesas. E é aqui que entra a contribuição de uma outra escola, de um outro psicanalista, que é o Donald Winnicott. O Winnicott ele afirma que o bebê, ele não existe isoladamente, no caso, a constituição do sujeito, Por quê? Porque depende de um ambiente. E um ambiente que forneça holding, manejo, apresentação adequada da realidade. Então, quando esse ambiente ele falha de forma grave, pode ocorrer ruptura na continuidade do ser. E a ruptura precoce, ela pode gerar o quê? Falso self, angústias primitivas, fragmentação, defesas dissociativas. Na clínica infantil, nós precisamos avaliar. Essa criança, ela teve ambiente suficientemente bom? Houve falhas excessivas ou intrusivas? Ou o eu, ele é coeso? Ou esse eu, ele é fragmentado? Há simbolização ou predomina atuação? A criança, ela não deita no divã. A criança brinca. E brincar é linguagem. Eu quero falar um pouquinho sobre outra psicanalista, outra escola, que é a escola kleiniana,
que é de Melanie Klein. Ela nos mostra que o brincar, no brincar aparecem as fantasias inconscientes, intensas. A criança, ela vive posições psíquicas, entre duas posições, segundo a Melanie Klein, que é a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, predomina angústia de aniquilamento, fragmentação, perseguição. E já na posição depressiva, surge o quê? Culpa, medo de perder o objeto amado. Então, observe como isso já antecipa a temática do luto. A criança, ela desde muito cedo, ela lida com experiências de perda, tipo a perda do seio, perda da exclusividade, entrada da função paterna, interdição. Então, por isso, na clínica infantil é fundamental compreender a estrutura. Não basta apenas observar o comportamento. Então, é preciso perguntar, esse sintoma, ele é neurótico, ele é psicótico, há indícios de organização perversa? A criança, ela pode ser o quê? Algo muito importante aqui, atenção. O sintoma do casal parental. Ela pode sustentar algo do laço conjugal. Ela pode expressar aquilo que não foi simbolizado pelos pais. Então, a clínica infantil, ela exige raciocínio estrutural. Exige compreensão da dinâmica familiar. Exige maturidade técnica e, principalmente, exige posicionamento ético. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte, que é o aprofundamento na clínica do luto, Vamos avançar um pouquinho. Se a infância fala da constituição do sujeito, o luto fala da experiência limite da existência humana. Freud, em Luto e Melancolia, ele estabelece uma diferença fundamental. No luto normal, o sujeito sofre, mas ele consegue realizar o trabalho psíquico de retirar a libido investida no objeto perdido. Mas e na melancolia, Carla? Na melancolia há uma identificação com o objeto perdido. Então a perda, ela se transforma em perda do próprio eu. E aí o superego, ele se torna cruel. De que forma? Acusador, Começa a autoacusação. Essa autoacusação, ela aparece e a culpa se intensifica. No luto, nós precisamos compreender, qual foi o tipo de perda. Houve preparação, houve trauma, houve violência, há elementos de culpa. Porque o luto, ele pode ser luto normal, luto complicado, ele pode ser um luto traumático, ele pode ser um luto por suicídio. No luto traumático, há excesso do real. A cena, ela não é simbolizada. Ela retorna como uma intrusão, como uma repetição. No luto por suicídio, além da perda, a vergonha, culpa, silêncio e muitas vezes até identificação. Na clínica do luto, exige um manejo cuidadoso. Não se trata apenas de consolar o outro. Não se trata de dizer assim, vai passar. Trata-se de sustentar o processo de simbolização. Ana Freud nos mostra que diante do perigo, o ego organiza defesas. No luto, nós podemos observar algumas dessas defesas, como negação, intelectualização, restrição do ego, identificação, autopunição. Então, o analista, ou a analista precisa diferenciar defesa adaptativa de fixação patológica. O luto, sim, ele exige
tempo. Mas quando há paralisação prolongada, retraimento intenso, ideação suicida ou até autoacusação persistente, nós precisamos investigar e avaliar se é uma melancolia. Então, além disso, existe uma dimensão muito profunda que é a reconstrução identitária. Quando alguém perde um cônjuge, ele não perde apenas a pessoa. Ele perde o lugar que ocupava na relação. Quando uma mãe perde um filho, ela perde uma parte da sua identidade. Então, o trabalho clínico, ele envolve permitir que o sujeito ele possa se reconstruir, né, nesse lugar no mundo. Ele tem que reconstruir o seu lugar no mundo. E aqui entramos também na dimensão espiritual da perda. Então, a pergunta pelo sentido, ela surge inevitavelmente. Então, o analista ele precisa saber sustentar essa dimensão sem o quê? Invadir, sem moralizar, sem oferecer respostas prontas. Psicanálise infantil e psicanálise do luto, elas não são campos para atuação superficial. Ela exige profundidade teórica, exige maturidade emocional, exige raciocínio clínico estruturado, exige posicionamento profissional. Não pode ser usada apenas assim, né? De forma superficial. Então, por isso que nasceu a especialização em psicanálise infantil e psicanálise do luto. Essa formação é uma formação estruturada, para poder desenvolver o quê? Para ajudar você a desenvolver raciocínio clínico, formulação estrutural, manejo com técnica, compreensão das estruturas clínicas, trabalho aprofundado do luto, ética e posicionamento especializado. Se você deseja sair da clínica generalista, se você deseja atender com mais segurança, se você deseja ocupar um lugar diferenciado no mercado, essa especialização é o próximo passo. Aqui você não aprenderá apenas a teoria, você desenvolverá consistência clínica, você amadurecerá como psicanalista. E eu te convido a estar conosco, a fazer parte dessa especialização, a caminhar conosco nessa formação. Começa na próxima sexta-feira, dia 6 de março, as aulas serão 10 módulos, serão 3 aulas por módulo, onde nós iremos aprofundar. Porque deixa eu te falar, você que está aqui, que é psicanalista, você aprendeu a base da teoria, né? Se tornar uma psicanalista é a base. A base ela é muito importante, porque sem base não há sustentação. Agora a gente vai subir, a gente vai elevar, a gente vai levantar os pilares, a gente vai levantar, né? Porque agora você tem uma base, agora a gente pode levantar. Essa é a função da especialização, para que você possa se aprofundar e escolher em qual área você quer atuar, porque isso é também algo muito importante. Então, espero ter te ajudado. Comente aqui, venha, vamos juntas. A especialização está maravilhosa, foi cuidada, foi criada com muito amor, com muito carinho para você realmente avançar clinicamente. Ela vai ter supervisão, vai ter estágios onde você vai poder atender crianças, pessoas que estão passando por um luto, por uma perda, por um divórcio, né? Porque tudo isso é luto, né? Uma separação, ela é considerada um luto, uma perda, né? Às vezes até mesmo um filho que se casa pode ser considerado também, pode ser tratado como um luto. E aí a gente vai trabalhar isso dentro da nossa especialização. Vamos juntas? Saia do básico e se aprofunde. Chegou a hora de você passar para um próximo nível, ok? Eu espero você. Vamos juntas?